Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra da Justiça, tenho aqui à minha frente a decisão que fundamenta esta proposta de lei do Governo e a primeira pergunta que queria deixar à Sra. Ministra é onde é que desta decisão está prevista a obrigação para o Estado português alterar as regras de nomeação do membro nacional para a Eurojust. E queria em particular que a Sra. Ministra pudesse dar esta resposta, confrontando-a com aquilo que no número 1 do artigo 2º que é proposto nesta decisão de alteração à decisão anterior, quando se diz que a Eurojust é composta por um membro nacional destacado por cada Estado-membro, segundo o seu sistema jurídico, que deve ser procurador, juiz ou oficial de polícia com prerrogativas equivalentes. Queria perceber, Sra. Ministra, porque é que esta decisão implicava uma alteração às regras de nomeação do membro nacional. Em segundo lugar, Sra. Ministra, queria perguntar-lhe o seguinte: é ou não verdade que foi proposta a renovação da Comissão de Serviço do atual membro nacional no Eurojust? É ou não verdade que a Sra. Ministra recusou dar seguimento a essa renovação da Comissão de Serviço? E, Sra. Ministra, gostava de perceber como é que neste quadro a Sra. Ministra apresenta a esta Assembleia da República uma proposta de lei que reduz a capacidade de intervenção do Conselho Superior do Ministério Público. Como é que a Sra. Ministra apresenta a esta Assembleia da República uma proposta de lei que deixa nas mãos do Governo a possibilidade de influenciar substantivamente a escolha do membro nacional que é proposto pelo Ministério Público e pode esperar desta Assembleia da República que nós entendamos que isto nada tem que ver com essa circunstância da proposta de renovação da Comissão de Serviço que lhe foi apresentada e à qual a Sra. Ministra não deu seguimento. Porque, Sra. Ministra, nós estamos perante, e na intervenção que farei a seguir terei, se calhar não muito tempo, mas terei algum tempo para explicar alguma coisa mais sobre esta concepção que o PCP tem sobre esta matéria, mas, Sra. Ministra, nós estamos perante uma circunstância em que estamos a discutir um regime em que é fundamental salvaguardar aquilo que no plano interno e, sobretudo, na decorrência daquilo que são as normas constitucionais que estão previstas sobre esta matéria, é fundamental assegurar a autonomia externa do Ministério Público. E é fundamental que, para a indicação de um membro de uma autoridade judiciária, possa ser o Ministério Público a influenciar substantivamente essa decisão. Esta proposta de lei, Sra. Ministra, não é compatível com a autonomia externa do Ministério Público, não é compatível com aquilo que são os limites e as barreiras constitucionais que sobre esta matéria estão previstos. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Ministra, em Portugal a Sra. Ministra sabe bem que não podia ser um polícia a ser designado membro nacional do Eurojust. A Sra. Ministra sabe que essa é uma possibilidade que a decisão quadro abre no quadro dos sistemas, ou melhor, no quadro das possibilidades que cada sistema nacional permite. Em Portugal não podia ser um polícia o membro nacional no Eurojust. Sra. Ministra, o PCP entende que o combate à criminalidade transnacional e a cooperação judiciária internacional não implica a transferência de competências, de responsabilidades e de esferas de soberania do Ministério Público para entidades ou autoridades supranacionais. E, portanto, temos uma discordância de fundo com esta arquitetura europeia que é construída para o combate à criminalidade transnacional. Porque ela não tinha que implicar que os Estados abdicassem de competências nacionais e de soberania nacional. A cooperação judiciária internacional fazia-se já muito antes da União Europeia e poder-se continuar a fazer sem que isso implicasse a alienação de soberania. E, Sra. Ministra, esta proposta de lei e a intervenção da Sra. Ministra não seria estranha em França, mas em Portugal não é aceitável. Não seria estranha em França porque em França há um Ministério Público dependente do Poder Executivo. Em Portugal não há. Em Portugal há uma obrigação constitucional de respeito pela autonomia externa do Ministério Público. E, Sra. Ministra, esta proposta de lei não respeita essa liberdade e essa autonomia externa do Ministério Público. A Sra. Ministra sabe que a autonomia do Ministério Público é uma imposição constitucional e é uma garantia dos cidadãos. E é um reflexo do princípio da separação com interdependência de poderes. E a Sra. Ministra sabe que aquilo que estamos a tratar hoje é de indicação do membro nacional para uma autoridade judiciária internacional. E respeitando a autonomia do Ministério Público, o Governo deve ter um papel meramente formal naquilo que é a definição e a indicação do membro nacional para o Eurojust. Sra. Ministra, a intervenção do Governo neste processo, como é proposta na proposta de lei, não é uma intervenção, é uma interferência. O afastamento do Conselho Superior do Ministério Público e o reforço dos poderes da Procuradoria-Geral da República é uma má opção, que não tem que ver com quem exerce as funções, tem que ver com o modelo e a arquitetura orgânica do Ministério Público. Esta proposta de lei, naquilo que prevê de definição dos correspondentes nacionais do Eurojust, e vou concluir, Sr. Presidente, é uma intromissão na autonomia do Ministério Público e é um condicionamento da liberdade de organização interna. E, Sra. Ministra,
esta proposta de lei tal qual está não tem rigorosamente nada a ver com as obrigações de cumprimento da decisão quadro. Ela é o aproveitamento da decisão quadro para ir a matérias que não tinham que ver com a decisão e matérias que dificilmente conseguem ser explicadas, Sra. Ministra, sem atender àquela que é uma questão de fundo. Sra. Ministra, não é um mexerico, não é uma questão lateral. A decisão do Governo não dar seguimento a uma proposta do Conselho Superior do Ministério Público para renovar uma comissão de serviço do membro nacional do Eurojust é um problema, Sra. Ministra, que traduz tudo aquilo que nós entendemos que é negativo, que é a interferência do Governo naquilo que devia ser uma responsabilidade exclusiva do Ministério Público.